momento fácil para ninguém. Pode falar, professora. Então, boa noite, boa tarde, boa noite a todos, né? Saudade, né, pessoal? A gente estava com muita saudade de vocês. A gente se vê às vezes, né? E alguns eu contato, mas nunca a gente está próximo, né? É mais complicado. Mas, assim, esse projeto, né, que a gente achou que ainda, em função dessa pandemia, desse desafio, nós estamos bastante isolados uns dos outros, né? E nós temos alunos que também não estão participando das aulas online, né? E o que a gente quer? A gente quer mobilizar para que esses alunos ou retornem, ou que os outros alunos que estão assistindo às aulas se sintam mais fortalecidos, né? Então, assim, ó, esse projeto, ele envolve os professores no sentido do quê? Toda semana nós vamos estar trazendo uma dica para os alunos, para os próprios funcionários, para os próprios professores, né? E quem é que vai trazer essa dica? Somos todos nós, né? Poxa, li um livro, assisti um vídeo, pô, tem uma frase bonita, passe para nós, troque ideia com a gente, para a gente postar nos grupos, né? Podemos fazer eventos, né? Tipo assim, ó, um bate-papo com chimarrão, né? Nós íamos fazer o João... Viviana, teu áudio está aberto. Oi, tá. gente. Oi, querida. Então, assim... Oi, Vivi, saudade de você, saudade de todos. Eu também estou com saudade de todos. Então, assim, ó, é para que a gente se sinta mais fortes, né? E quando a gente retornar, nós retornarmos, né, mais unidos, mais integrados, porque senão o retorno ele vai ser muito mais sofrido do que foi a nossa ausência, né? Então, assim, tanto para os alunos quanto para os professores, né? Nesse período entre o estar em casa e o estar retornando, que a gente possa fazer ações de envolver os funcionários, envolver os nossos alunos. Então, a gente tem algumas ideias, né? E as ideias vão ser também de vocês, né? Nós vamos ter a nossa gerente de marketing, a Michele, vai lançar, junto com o NAD, né, o Dia da Empregabilidade. Então, no dia 10, vai ter uma palestra, vai ter todo um movimento para o nosso aluno que precisa estar inserido, né, no mercado de trabalho, né? Vocês podem trazer sugestões, o Márcio é um que colabora com algumas, também, alguns anúncios, né? Então, assim, ó, postar nas redes sociais da nossa escola, o que nós estamos fazendo, divulgar mais, porque o retorno, ele vai ter um retorno um pouco difícil também, pessoal. Nós estamos em 5 meses meio apertados, né? Mas, assim, ó, o retorno, nós vamos precisar que a instituição esteja, assim, bem evidenciada, né? E que nós estejamos bem fortalecidos para acolher esses alunos, né? Então, esse é o nosso lançamento, né? Mobiliza. Hoje a gente está, depois de 5 meses a gente está juntos, né? Ainda está faltando funcionários, está faltando o seu Gilson, a Celinha, né? Tantos outros que a gente gostaria que tivesse aqui, mas vão estar, né? Vão estar, ou se a gente não for presentemente, a gente vai estar fazendo outros eventos para mobilizar os nossos alunos. Falta os professores também, falta o Romeu, o Elton e tantos outros que não estiveram aqui, não estão aqui. Mas isso que a gente quer, esse resgate, né, desses alunos, desses professores, tá? João, eu acho que tu quer dar uma palavrinha, dar um oizinho pro pessoal.
Não, realmente só agradecer, né, todo mundo que conseguiu se mobilizar para estar com a gente nesse momento. E realmente a ideia da Cândida, da mantenedora, veio muito a calhar, que é realmente, né, a gente está há tanto tempo afastado, então é uma maneira de mostrar que a instituição está preocupada com todos nós, né, e que cada um de nós pode contribuir, né, tudo que a gente puder fazer para se enganjar e contribuir nesse momento é muito bem-vindo, né? A nossa instituição realmente se reinventou para esse momento aí e a gente tá atravessando essa pandemia, né, gigantesca aí, estamos conseguindo virar, estamos conseguindo fazer vendas à distância, né? Então, realmente a gente está conseguindo, com a contribuição de todos vocês, dar uma virada nessa jogada aí. E quanto mais puderem ajudar, melhor ainda vai ser, né? Tá? Até a gente está com o projeto aí também do Quem Indica Amigo né? Temos com vários projetos aí que a gente pode, só depende da gente realmente para ajudar a nossa instituição. Tá? Acho que sem mais delongas, eu passo a palavra para nossa palestrante aí, uma boa palestra, querido. Obrigada, João. Todos estão me escutando bem? Aí depois vamos Sim. ver se o pessoal puder abrir as suas câmeras aí para nós fazer um printzão de todo mundo. Vai ser legal, não sei se agora no começo, se no fim, Kátia. Pode ser agora. Eu acho melhor agora, Melhor João. agora. Então vamos ver se o pessoal consegue abrir as câmeras aí, eu faço um print aí bem gigante. Vê que nós estamos com nossas instalações novas, olha ali, ó, o prédio. Pessoal, então abrem as câmeras só para podermos, o João, printar aqui a tela. Falta a Tamires, só a Tamires. Eu já encaminho. Mas tudo bom hoje. Tudo bom, professor? Vamos ver, eu peguei um. Ver se eu pego mais um. Vamos tentar mais um. Tá faltando alguém? Todo mundo conseguiu. Vou botar no grupo dos prof ali, vamos ver como é que ficou. Se alguém não gostou, já passou. Tá certo. Vamos fazer X? Todo mundo, posição para foto? Agora só falta falar X. Perfeito, obrigado. Acho que já deu resultado aí já. Perfeito, João. Conseguiu? Uhum. Bom, então, vamos dar início. Eu gostaria de começar agradecendo a todos, né, a presença. Quando eu recebi esse convite da instituição para poder falar um pouquinho sobre as emoções nesse tempo de pandemia, é com muita satisfação que eu faço. E a minha ideia não é trazer aqui grandes conhecimentos ou saberes, mas é mais abrir diálogo, né? O objetivo é realmente reunir o grupo. Gostei das palavras que todos colocaram, que seria para a gente poder se aproximar mais. Estou muito ansiado. Não sou eu. Se aproximar mais, se fortalecer como equipe, né? Poder manter essa vida que hoje está nos dando vários desafios e poder ajudar que a instituição permaneça sempre forte, né? Com o nosso apoio e que a gente possa estar cada vez mais próximos dos nossos alunos, também trazendo fortalecimento a eles e cada vez mais conhecimentos, porque qualidade todos vocês, professores, têm, né? E eu recebo, como Nádia, assim, inúmeros elogios do trabalho de vocês. Então, parabenizo a todos pelo trabalho, por estar aqui também nessa noite, e que espero que, assim, seja um momento de diálogo que a gente possa. Então, eu vou apresentar algumas coisinhas, mas quero que vocês sintam bem à vontade de perguntar, conversar comigo, né, enquanto a gente vai tendo esse trabalho juntos, tá? Vamos ver se eu consigo, nas minhas habilidades, apresentar a tela. Deixa eu ver.
Ixi, qualquer coisa eu vou ter que precisar de auxílio. Não foi. Apresentar agora. Abra uma janela, é isso, João? Não, pega a tela inteira que é melhor, mais garantido. Apresentar agora, tela inteira. Compartilhar. Foi. Foi? Foi. Tá. Ah, tá vindo. Tá vindo? Vocês estão enxergando? Estamos vendo Sim. o Explorer, né? Só o Vou Explorer. abrir, eu acho. Ih, então Pode fiz abrir errado. a tua apresentação. Pois é, acho que vou ter que fazer de novo, só um pouquinho. Fechar aqui. Vou fechar aqui. Vamos de novo. Apresentar agora. Eu vou em tela inteira. Compartilhar. Isso. E aí eu vou definir. Acho que eu não estou conseguindo. Tá conseguindo. Sim, agora Pelo menos pra apareceu mim a tá tela. aparecendo. Aguardo parou. Ixi, Tava aparecendo, tu cancelou. desculpem. É assim mesmo, vai indo. Fica tranquila. É, Já sabe. vou Todo mundo ter já passou calma. por isso. Tá, agora como é que eu pego o meu arquivinho? Vai no. Abre ele normal. Agora, como se tu fosse abrir ele para ti, sem problema nenhum. Vai no Explorer ali, abre ele. Cadê meu negócio? Tá, estamos vendo. Ó, dá a tela cheia agora. Da tela Só cheia, F5 eu aí. boto... Só um F5. F5. Tá. Então, na verdade, assim, a palestra de hoje é para lidar, como a gente lida com as nossas emoções, né, nesse tempo de pandemia. E aí eu busquei essa frase que eu achei muito boa para a gente começar, que a gente é sujeito da nossa própria vida, da nossa própria história, né? Então, é como a gente vai, a partir desse momento, organizar as nossas questões, as nossas dificuldades. Como que a gente vai administrar o nosso tempo, as nossas emoções, porque essa rotina que nós tínhamos anteriormente, em março, ela foi completamente modificada desde então, né? Então, muitas coisas aconteceram e as pessoas estão tendo que se adaptar. Então, eu vou tentar dar algumas dicas, assim, de forma terapêutica, do que é realmente importante a gente ter. Então, só para dar uma iniciada, assim, num panorama, são só uns tópicozinhos, essa é uma situação que a gente nunca viveu, né? O mais próximo que a gente teve foi a tal da gripe espanhola, que nenhum de nós passamos por ela. E, se ouvimos falar, também não tinha nos detido na situação, né? Era algo passado. Então, foi uma crise, né, também mundial, onde, justamente na Espanha, foi mais grave, mas milhões de pessoas no mundo, né, vieram a falecer em função disso. E quando a gente começou em março, eu posso dizer como pessoa também, para mim foi bem ameaçador o que estaria acontecendo, porque a gente gera várias instabilidades, como como é que eu vou ficar, como é que fica meu emprego, como é que o meu trabalho vai se desenvolver, vou perder minha renda, meu sustento. Isso tudo gera uma série de inseguranças e impotências, né? E vai movendo com o imaginário. Então, o impacto que isso gerou na população, eu posso dizer assim, como terapeuta, o que eu vejo muito é que as pessoas, no início, desenvolveram, no mínimo, um transtorno de ansiedade. Tentaram reduzir os gastos, tentaram se adaptar. Muitas pessoas, infelizmente, perderam seus empregos, graças a Deus, na nossa instituição eles conseguiram manter, né, todos os colaboradores. E isso, conforme todo esse impacto, todas as emoções que foram sendo geradas a partir deste momento, né, a gente começou a corporificar algumas emoções, né, somatizando toda essa angústia. Então, eu botei algumas aqui, alguns tópicozinhos, só para organizar, assim,
pelo que eu mais percebo nas pessoas, né, que conversam comigo. E esse também é um momento para a gente conversar, né, e o Nádio também está disposto, se vocês precisarem de algum auxílio, né, solicitar o RH, que eu possa dar um apoio para vocês. Mas nesse momento é uma conversa. Então, assim, as reações emocionais que mais surgiram nesse momento de crise da pandemia é a irritabilidade frente aos conflitos que estavam vivendo. Ansiedade, angústia. As pessoas trocaram o dia pela noite, muitas perturbações de sono, depressão. Algumas pessoas se isolaram porque tinha aquela história de, temos que ter um distanciamento social. Só que o distanciamento social não quer dizer que a gente possa perder os contatos. Hoje é prova disso que a gente está, né, se reunindo para manter um contato, para manter uma equipe, para manter uma amizade. Como alguns falaram assim, que saudades dos cafezinhos. Pois é, saudades. Muitos passaram por estresse, outros tiveram acúmulos de trabalho, então até desenvolveram burnout. Problemas familiares, porque até então a gente nunca ficou tanto tempo em casa. E com a irritabilidade, há alguns conflitos entre os membros da família para quem mora, né, com outros membros. Outra coisa bem, sim, que deu para observar é que as pessoas passaram a utilizar, assim, abusar, às vezes, de álcool e drogas. Pessoas que não fumavam estavam fumando, quem fumava um pouquinho mais, justamente para tentar lidar com a emoção, com a ansiedade, com a angústia que esse momento tem despertado na gente desde março. As questões cognitivas, assim, dentro da corporificação das emoções, que eu observo mais, assim, pessoas com dificuldade de concentração, memória, né, muita dificuldade de tomar decisão, porque a incerteza, a insegurança era tão grande que as tomadas de decisões passaram a ser sofridas. As reações fisiológicas. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, que eu faço atividade física todo dia, e ela me disse assim, eu estou com pressão alta de 15 por não sei quanto há dias. Então, a gente observa que as pessoas estão também apresentando, né, ou aumentando os distúrbios que já haviam, que já eram pré-existentes, né? Cardíacos, digestivas, lesões musculares, dores nas costas, porque cada vez mais ficam sedentários, né? E muitas pessoas adoecendo até por uma questão da imunidade mais baixa, porque quando o nosso emocional baixa, a nossa imunidade tende a baixar também. E a gente abre portas para outras doenças oportunistas, né? Que nem é o coronavírus. Mas ele é real, então a gente tem que se preocupar. A minha pergunta para vocês, assim, é que cada um vai vivenciar de uma forma. Tem pessoas que estão passando com mais dificuldades do que outras, então cada um sabe o tamanho da sua angústia. Quando eu botei assim, desejos versus repressor, essa palavra para mim significa que a gente sente muita falta do sair, do se divertir, de ter programas, do passear, de fazer churrascos, né, fazer encontros. Esse é o nosso desejo. Mas tem o repressor que tem que ter um cuidado, né, tem que se preservar. Tu não pode sair abraçando e beijando pessoas por aí. Tu tem que, né, manter um distanciamento para manter a saúde segura, não só a sua, como a dos outros também, né? Eu, particularmente, dentro dessa pandemia, tenho casos na família e nas minhas relações pessoais de pessoas que se contaminaram com o vírus. Então, eu sei bem o quanto isso abate a gente. A questão do id, do superego, é assim, eu vejo que algumas pessoas, principalmente os jovens, os mais jovens, assumem uma postura de, eu vou sair, eu vou encontrar, eu vou beber, né, cerveja, nem que seja no posto da esquina com os meus amigos. E, na verdade, todo esse desejo acaba contribuindo com que a gente passe por essa pandemia com números alarmantes, né? E isso não é saudável. Então, a gente tem que encontrar um contraponto, né, do que seria saudável e seguro para todos nós nesse momento. Essas 3 palavrinhas, medo, angústia, preocupação, né, são as principais que geram a nossa ansiedade. Que mais?
E aí eu pergunto, assim, a gente pode já começar a conversar, né? De como que vocês estão se sentindo, né? Quais são as emoções que vocês sentem ter neste momento, assim? Pensamentos. Eu queria que a gente pudesse começar a conversar agora, fazendo uma reflexão íntima, assim. Eu, por exemplo, até coloquei numa reunião do NDE que o meu primeiro impacto pessoal foi assim, meu Deus, e agora? Eu sou mãe, tenho 2 filhos, eu sustento a minha casa, 2 cachorros, um gato. E como que eu vou pagar minhas contas? Como que vai ser a minha vida? Meu consultório fechou, outras atividades que eu faço pararam. Então, foi também um estado, assim, bem ansioso. Mas, aos poucos, eu posso dizer que eu fui me recriando. E as coisas começaram a fluir. Posso dizer que, neste momento, assim, para mim, pessoal, eu já estou mais tranquila, porque as coisas estão... Eu assumi uma outra dinâmica, me adaptando, como se diz Charles Darwin, né? Quem não se adapta adoece ou fica de fora. Então, a gente tem que se adaptar à situação e fazer desse desafio dar certo, né? Alguém queria colocar alguma coisa assim, como é que tá as suas emoções, o impacto disso na sua vida? Eu acho que está muito, como é que eu vou dizer, a gente tem um ponto de interrogação, né, Kátia? Uhum. A gente não sabe o dia de amanhã, né? E aí a gente começa a aprender a viver um dia de cada vez, né? Exatamente. E além de aprender a viver esse um dia de cada vez, agradecer por esse um dia vivido, né? Por ter superado esse dia, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ele disse assim, olha, ele está conseguindo bastante emprego, né? Em função, né? Ele é uma pessoa, um construtor, né? Em função, né, da pandemia, apesar disso tudo, ele está conseguindo trabalho, né? Então, assim, daí eu disse para ele, agradece, né? Agradece, né? Porque nem todos estão assim, né? Exato. Só que eu acho que é um momento que as pessoas também têm que começar a modificar os seus padrões, né? De pensamento, de sentimento, porque assim, o que era antes não vai voltar mais. É o novo normal agora, né? O novo normal. Então, assim, tem que ver assim, o que é bom para mim, o que me dá prazer, o que me dá alegria, né? Eu acho que aí a gente tem que buscar isso, sabe? Eu sei que não é fácil, né? Mas a gente tem que lutar muitas vezes contra muitos pensamentos negativos, sabe? Amanhã eu não sei, né? Daqui a um mês eu não sei, daqui a uma semana eu não sei. Vamos viver o hoje, vamos agradecer o hoje, né? Então eu vejo assim, eu estou muito nessa vibe, como se diz, tá? Lógico, tu sabe e os demais também que a gente está com bastante trabalho, né? De fato, nós estamos na contramão do Covid, né? Porque o Covid é não ter trabalho, né? E nós estamos com um excesso de trabalho. Mas, assim, é um dia de cada vez, né? Mas degustando, achando legal e degustando esse um dia de cada vez. Eu acho que esse é o caminho, assim. Sabe, Cândida, que né? Tu falando assim, eu vivo um dia de cada vez e a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Mas se você parar para pensar, vocês todos, a gente nunca sabe exatamente o que vai ser daqui para frente. Com certeza. Ninguém tem a certeza do que viria, mesmo antes da pandemia. Ninguém tem o controle exato das situações. Então, a gente tem, assim, a gente consegue colocar em vistas pelo trabalho que a gente está fazendo. Mas a gente nunca soube exatamente o que seria daqui para frente. Então, na verdade, só aumentou a nossa angústia, porque nunca tivemos a exata forma de saber como seria a nossa vida. Só sabíamos que a gente estava lá desenvolvendo nosso trabalho e que daqui para frente as coisas, né,
teriam o seu crescimento normal. Mas nunca, exatamente, nunca a gente teve certeza. Então, agora só aumentou as incertezas. Tem umas frasezinhas do coach para quebrar paradigmas, que a gente usa muito, que é assim, o que é isso? O que eu estou vivendo? O que é isso que eu estou vivendo? Começa a primeira pergunta para a gente tentar se responder. A segunda delas é, tá, para que isso serve na minha vida? A terceira é como é que eu vou aplicar isso na minha vida para gerar mudanças. E depois que eu conquistar essas 3 primeiras etapas, as 3 primeiras perguntas, eu poder pensar assim, e agora? O meu funcionamento a partir de hoje vai ser X para eu ter essa conquista. Então, começa também a gente se adaptar, né, pensando como é que isso tudo está funcionando em mim, para poder fazer a quebra de paradigma e todas as nossas mudanças. Isso é bem interessante, isso é uma dica para todo mundo pensar, assim, refletir. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, então eu vou continuar. Eu botei 2 conceitos, porque às vezes as pessoas ficam muito confusas, tá? No que é emoção, o que é sentimento. Então, traduzindo, né, vou direto ao exemplo, se eu estou me sentindo frustrada, que é a minha emoção, eu estou frustrada com a minha vida, eu estou frustrada com as coisas que estão acontecendo, quais são os meus sentimentos frente à frustração? Vou citar o meu como raiva. Eu não estou frustrada, não sei lidar, eu desenvolvo a raiva. Né? Então, também a gente poder definir o que é sentimento, do que é a emoção. Porque às vezes a pessoa não reconhece, né? Muitas vezes eu vejo que as pessoas falam assim, eu sofro de estresse. Tá? Mas o estresse, o medo, a ansiedade, ela sempre foi natural à humanidade. Ela faz parte da psique humana, desde a pré-história. Por que eu coloco isso? Porque senão a gente viveria se colocando em risco. Imagina lá o homem na pré-história, saiu da caverna para caçar. Mamute, vamos lá. Se ele encontrar um tigre, né, dente de sabre ainda da época, se ele não tiver o estresse, o medo do confronto com o animal, ele morre. Então, até para nossa preservação, o estresse, o medo, a ansiedade, eles são processos normais. Quando que ele passa a ser patológico na vida da gente? Quando a gente não sabe lidar. Quando a gente corporifica as emoções. Quando a gente expõe os nossos sentimentos sem passar nenhum filtro. Né? Eu botei ali assim, o que é ansiedade, 3 pontinhos, porque a ansiedade nada mais é que você antecipar uma situação que te gera desconforto. Ok. Muitos devem estar pensando assim, eu tenho que planejar a minha vida, né? Eu tenho que planejar as minhas coisas, o meu dia. Tá, correto. Mas quando você fica assim, ruminando obsessivamente, o que você tem que, como planejamento, realizar para conseguir acabar com o teu estresse ou acabar com o desconforto, esse sim é o patológico. E eu acho que eu falo de ansiedade aqui hoje porque todo mundo desenvolveu ansiedade. Tem pessoas que comem fora do controle, tem pessoas que, como eu botei lá no início, perderam seu sono, ficaram em extrema angústia, choravam. Então, cada um tem a forma de expressar. Eu estou usando a ansiedade como o maior start das emoções, mas a ansiedade ela vem como um esquema de controle. Eu preciso tanto controlar o que está acontecendo comigo que no meu maior medo de perder o controle, eu adoeço. Então, a ideia também dessa palestra é a gente evitar chegar ao adoecimento das nossas emoções. Por isso que eu também reitero colocando que o NAD está aberto para dar um apoio a quem precisar, né? Alunos e professores. Uma das coisas que eu gostaria assim, de falar é que, infelizmente, né, os gatilhos que disparam essa oscilação de humor é justamente porque a gente, tentando se adaptar, saiu da nossa rotina. E a rotina é uma das coisas mais importantes que a gente tem neste momento para lidar com a situação adversa.
para lidar com tudo isso que a gente está passando. Essa é a minha dica principal, assim, estabeleça uma rotina dentro do que tu tem hoje. Então, assim, eu sempre penso a gente tem que criar hábitos, né? Já que mudou, a gente não está saindo para trabalhar, está fazendo trabalho home office, ou no momento, pode ter alguns professores que estão com o seu contrato suspenso temporariamente, mas vai ser temporário, se Deus quiser. Então, crie hábitos dentro da sua casa. Acorde sempre no mesmo horário, né? Faça as refeições sempre nos horários estabelecidos, porque eu me lembro que logo que iniciou a pandemia, eu mesmo na minha casa percebi essa questão de alteração de horário. Eu mantive a minha rotina, mas os meus 2 filhos não. Então, às vezes eu tinha meu filho acordando às 5 da tarde para almoçar. E isso, eu só estou dando um exemplo que muitas pessoas passam, né? Então, se vocês conseguirem estabelecer uma rotina, criar bons hábitos, toda essa questão de estresse, de angústia, ela tende a ser reduzida. Aí eu botei assim como dica, tá? Para manter o equilíbrio de humor, que seria acordar sempre no mesmo horário, né? Tomar banho é importante, não é uma brincadeira, é importante porque a gente tende a aliviar as tensões com coisas que dão prazer. Normalmente o banho dá prazer, né? Se a gente está em casa, ok, bota uma roupa confortável. Não. Eu sou uma que em casa estou de tênis, estou sempre... O João já me viu até de boné, quando eu vou fazer exercícios na rua. Então, assim, não tire o pijama, não fique... É verdade. Não fique de pijama. Bote uma roupa confortável, né? Estabeleça o seu horário de trabalho, alimente-se com qualidade. Não adianta... já que eu não tenho prazer nenhum, vou comer só fritura, porcaria e beber muito álcool, né? Então, assim, estabeleça seu horário, trabalhe em home office, então, das 8 a tal hora, faça um descanso. Se está estudando, então, tenha um horário específico para manter os seus estudos, né? Isso é uma coisa que eu também vou passar para os alunos, que é muito importante, né? E tentar dormir sempre no mesmo horário também, porque a gente tende a se ocupar, né, ou com uma TV, ou com coisas que não vão ser produtivas, e o teu humor, por incrível que pareça, quanto mais tu deixar as coisas acontecer assim, a reveria, laissez-faire, a maior a tendência é de que tu acorde cada dia de um jeito, com um humor diferente, ou mais irritadiço, ou mais, não vou dizer depressivo, mas vou dizer mais melancólico, tristonho. E se você conseguir manter uma rotina, a tendência é você equilibrar tudo isso. Porque vai ficar mais próximo do que era o nosso antigo normal. E é o mais próximo do que o nosso cérebro conhece, então ele vai reagir de uma forma bioquímica, mas eu ia dizer a palavra exata, mas não é a palavra exata. Ele vai manter mais equilibrada a produção neurológica. Bom, uma coisa que eu acho que é extremamente importante, né? Como eu falei para vocês, eu tive casos na família, inclusive perdi meu pai em função do coronavírus, no início, né, da pandemia. A gente vai olhando tudo que sai na mídia e vai se assustando, né? A gente vai olhando números e vai entrando cada vez mais na parte doentia. Então, eu coloquei a frase assim, que o vírus é contagioso, sim, né? O pânico também, o medo e a tristeza. Mas se você buscar fontes seguras, né, e também pensar que isso vai passar, quando eu boto assim, pensa com aceitação, né? Não com pensamento mágico, eu vou sair, nada vai me acontecer. Não, aceita. A gente está vivendo isso, vamos buscar informações adequadas sobre o assunto, e vamos manter o pensamento, né, coerente com o que a gente vive. Não adianta reunir 20, 30 pessoas para um churrasco e sair abraçando, beijando todo mundo, porque realmente a gente acaba se predispondo à doença, né? Outra dica seria viver no presente, né? Então, uma das perguntas que eu sempre faço assim para todo mundo, principalmente quem eu atendo no consultório, é: o que é que tu pode fazer por ti hoje? Como é que tu pode se organizar? Tem como tu escolher o fluxo das informações, como elas chegam até ti?
Então, ir trabalhando nisso justamente para manter essa rotina que eu falo. Todos nós temos rotina, mas com a história da pandemia a gente acaba abrindo mão, né? E vai deixando as coisas acontecerem. E daqui a pouco a gente vai se perdendo no caminho. O importante é a gente manter essa rotina de home office, quem está trabalhando, estudos, quem está estudando, as suas atividades em geral, né? Uma das coisas que eu gostaria de falar a partir desta laminazinha é que é necessário, mesmo que tu esteja trabalhando, estudando, que tu inclua na tua rotina bons momentos, para que você possa ter neste período boas memórias. Eu tive uma paciente minha, há algum tempo atrás, que ela escreveu 2 livros, 2 crônicas, e eram baseadas na vida dela. E uma das coisas que mais me chamava a atenção era uma das crônicas, ela dizer que ela gostaria de ser como a avó dela, que penteava os seus cabelos ao sol, sem pensar muito, mas construindo sempre, a cada dia que ela acordava, boas memórias com as pessoas que ela amava. Então, eu acho que é interessante a gente estar, neste momento, criando a sua rotina, sabe, botando bons momentos, assim, esse é um bom momento. Eu acho, para mim é prazeroso estar aqui com vocês. Então, e vai ser uma memória. É a minha primeira live online. Então, para mim é uma memória boa, assim. Então, que todo mundo consiga fazer isso. Porque essa situação é completamente inédita, né? E a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Não tem como, tem que ter uma aceitação. Aí eu pensei assim, vamos fazer boas escolhas. E dentro dessas escolhas, né, poder ver o que como a Cândida falou, o que faz bem. Para mim, faz bem ler, para mim faz bem exercícios físicos, para mim faz muito bem estar em contato com as pessoas, mesmo, né, via digital. Então, essa é uma das dicas, assim, faça boas escolhas nesse momento. A questão da atividade física, quem já assistiu alguma palestra minha sabe que eu sempre trago ela, e nesse momento é mais importante ainda, porque os benefícios são psicológicos também, porque a gente está movendo com endorfinas, vários neurotransmissores, que vão fazer com que quem está passando por depressão possa melhorar, possa regularizar os seus neurotransmissores e ficar bem, né? Possa diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, estimular o cérebro a se adaptar melhor a essa situação. O exercício físico, ele faz parte, assim, ele auxilia em todas as funções cognitivas. Eu considero, e tenho certeza disso, que ele é um tranquilizante natural, né? No momento que tu faz uma atividade, tu tem prazer, então isso vai te trazer uma tranquilidade maior. E também auxilia no sono, então, outra dica é, façam exercícios físicos. Vou dizer para vocês que dentro da minha rotina, eu encontrei várias empresas que faziam lives, até gratuitas. Eu faço yoga 2 vezes na semana, gratuitamente, online. Principalmente nos momentos que não podia sair nem para caminhar, né? Porque as bandeiras estavam vermelhas. Então, a dica é, não tenho tempo, 50 minutinhos, 30 minutinhos, dá tempo. Não tenho como, não tenho dinheiro. Sim, tem várias empresas que estão dispondo aulas de atividade física gratuitamente. O Instagram está cheio delas. Se, por um acaso, sentiu uma necessidade maior de falar das suas angústias, poder buscar um profissional. Se no momento a gente ainda está passando por períodos críticos, tem medo, não deseja ir ao profissional, fazer a consulta de forma presencial, poder buscar profissionais online, tem bastante. Inclusive tem, até posso passar links depois, tem pessoas que fazem gratuitamente ou por preços sociais esse atendimento. Isso aqui é mais para os alunos, né? Mas, na verdade, por incrível que pareça, houve um aumento no mercado frente à pandemia, né? Teve crescimentos de entrevistas, aí eu coloquei 95%
das entrevistas de emprego atuais estão sendo de forma online. Está tendo crescimento no home office, 30%, 25% de contratação na área de TI. Isso tudo eu peguei, assim, rapidamente no G1. Então, assim, tem gente que está conseguindo se reinventar. Quem perdeu seus empregos estão conseguindo. Está tendo, o mercado está dando sinais de retorno, de crescimento, e eu acho isso extremamente positivo, e aí dá para sair daquela situação de pânico que a gente entra, de como vou ficar, como será o futuro, né? Então, acho que alguns índices, alguém pode fazer uma pesquisa melhor, na verdade, meu objetivo não era fazer uma pesquisa, sim, apenas abrir diálogo de angústias e emoções, mas que o mercado está dando um retorno, mesmo com essa pandemia, ele está dando. Então, seria interessante de que quem precisa, né, poder se ater a essas questões e buscar ir atrás, porque quem permanece ali dedicado, querendo alguma coisa, se esforçando, passando por tudo isso, né, vai conseguir, com certeza. Se precisar de auxílio, busque auxílio, mas que vai conseguir, que o mercado está voltando. Uma das coisas que eu coloquei, que eu acho importante para a gente poder abrir diálogo, é que a gente é responsável por tudo aquilo que a gente faz, né? Pelo que a gente não faz e pelas questões que a gente acaba se impedindo de fazer, né? Então, eu acho que se a gente é responsável pela nossa vida, que a gente busque as melhores escolhas, que a gente não se paralise frente a tudo isso, né? Como eu falei anteriormente, a gente nunca soube do futuro, mas antes parecia ser tão garantido, né? E agora a gente está mais ansioso com o futuro, mas se a gente conseguir se responsabilizar pelo que está nos acontecendo, tendo consciência de tudo isso, não tem o que possa nos impedir. A gente pode conseguir, sim, mesmo frente à pandemia, está voltando ao mercado, está trabalhando, está sendo produtivo, está tendo o seu crescimento. Eu, por exemplo, posso dizer que da minha vida, eu pensei assim, tive algumas perdas no início, né? E pensei, o que eu vou fazer? Logo em seguida, acho que em maio, eu comprei 2 cursos, estou fazendo 2 especializações, para melhorar como profissional, inclusive na nossa empresa. Então, acho que fica só a dica de que mantenham uma rotina, busquem o melhor de si, né? Não desistam. Para lidar com as emoções, converse quando sintam necessidade. E mais ou menos seria isso que eu teria para colocar para vocês. Agora eu gostaria de conversar, abrir diálogo, assim, do que, como vocês se sentem, o que isso significa, representa. Eu te agradecer, né, Kátia, na tua apresentação, eu me vi algumas partes, assim, representadas ali, né, no meu sentimento, às vezes dá uma raiva, às vezes tá com raiva, né, e eu digo mais, assim, ó, esse momento, assim, às vezes é aceitação, né, de, não, mas isso não pode estar acontecendo com a gente, isso não pode estar acontecendo, só que está acontecendo, né, e a gente tem que aceitar e ver a melhor forma de resolver essas situações, né? Porque é difícil ficar longe de irmão, de sobrinho, né? Usar máscara toda vez, puxa, eu estou saindo, às vezes eu caminho meia quadra, puxa a máscara, tem que voltar para pegar a máscara, sabe? E o tempo, tu vai num lugar, tu tem que esperar atendimento uma pessoa de cada vez, então nesse momento também, sim, desenvolver a paciência, né? Exato. Desenvolver a paciência. Então, eu vejo que eu me vi muito representada em algumas dos teus slides, assim. Eu não sei, deixa o pessoal falar também, né? Só eu quero abrir minha boca.
Eu achei excelente as tuas colocações, Cat. Espero que todos tenham aproveitado. Esse foi o primeiro, assim, dessa maratona de eventos que nós vamos ter. Depois a gente vai compartilhar com vocês todo o cronograma. E a ideia é a gente ficar mais próximos. Então, esta é uma palestra que inaugura esse momento, né, em que a gente, embora à distância, a maior parte da equipe, a gente está tentando se aproximar, buscando se aproximar e lidando, e eu achei que era bem adequado nesse primeiro momento, como abertura, a gente falar um pouco das emoções, já que é um momento diferente em que todos nós estamos vivendo. Espero que todos tenham aproveitado, que tenham, enfim, se sentido parte, né, da Alcides Maia nesse momento e entendido, né, que nosso gesto é um gesto de aproximação. Vou te pedir, Cat, então, que tu compartilhe os terapeutas, né, que tu que terias até essas aulas gratuitas de ginástica. Eu sou uma pessoa que pratico esporte, faço sempre atividade física, para mim é uma coisa que me faz muito bem. Realmente é um excelente antidepressivo natural, eu recomendo muito. Então, quem puder ter alguma atividade que seja pequena, uma caminhada, qualquer atividade sempre tá valendo, eu acho que isso é bem legal, ajuda muito, realmente. Obrigada a todos por terem participado. Mas continua aí, quem quiser fazer alguma pergunta para a Cat, quiser conversar. Com certeza. Tá? Pode ficar aí. Eu posso dizer que eu sou fã da atividade física. Kátia, então só te interromper, desculpa. Nós vamos estar com uma às 20 horas, nesse mesmo formato, para os alunos. Se algum professor quiser participar também, né, seja bem-vindo, né, no mesmo link, né, quiserem participar, estejam à vontade, até para os alunos, né, ver o nosso quadro, né, de professores, estejam à vontade de participar. Com certeza. Eu vou dispor depois ali no SOS, nos professores, as dicas, né, de locais que a gente possa buscar apoio psicológico de forma gratuita e social, e também da atividade física. Eu vou dizer que boa parte da minha tranquilidade nesse momento foi adquirida através de atividade física e yoga, e mantendo os meus contatos, assim, próximos com a família, com os amigos, de forma online, principalmente, né, nesse momento. Bom, Tati, muito obrigada, né, por esse momento. Eu acho que é importante, eu acho que essa é uma forma de a gente se sentir próximo um do outro. Eu acho que esses momentos são bem especiais, que eu acho que a gente realmente, nessa fala, né, identifica várias questões, a questão principalmente da insegurança com os pais, né, tu infelizmente teve essa perda, né, mas a gente tem esse medo, essa insegurança, e a minha família, com a família de italianos, acostumada a se reunir todo final de semana, um grande grupo, então alguns a gente ainda, né, tem um núcleo aí a gente consegue, mas a maioria não, né, Sim. Principalmente pessoas na área da saúde. Então, é um momento especial e eu acho que a gente precisa, né, se unir, ter esses momentos de convivência, né, virtual. Então, faz parte, né, para a gente superar esse momento. Obrigada. Exatamente. Obrigada. Algum colega quer colocar alguma coisa, me perguntar alguma coisa? Falar de si. Eu vejo que eu também sou de família italiana e todos os familiares sentem muita falta de estar podendo interagir juntos, e hoje em dia, se a gente se encontra, não dá para ser mais que 3 pessoas, né? Porque daí a gente já está colocando outras pessoas em situações de risco. Mas é muito importante a gente poder demonstrar o carinho que a gente tem pelas pessoas que a gente ama ou pelas pessoas que a gente considera, de alguma forma, nem que seja com uma única pergunta, assim, oi, fulano, como é que você está? E se, por um acaso,
tem aquele desejo de ficar isolado, de, não vou falar, não vou me expressar, não vou ligar para ninguém, vou ficar em casa aqui fechado, parar e pensar um minutinho. Será que eu sou assim? Será que o meu normal é se isolar das pessoas? Ou será que eu só estou reagindo a uma situação que foi me imposta? Como a pandemia foi imposta a todos, né? E se isso não é o teu normal se isolar, poder entrar em contato com alguém, com um amigo, com um familiar, e dizer assim, nossa, como eu estou com saudade de tua, né? O que tu está fazendo da vida? Ou, o que eu posso te ajudar se tu está passando por dificuldade? Eu acho que é bem importante a gente ter esse contato. Assim. Eu posso dizer que eu, como pessoa, fui resgatar contatos de infância, assim, na época da escola. E, de repente, eu estava falando muito mais do que nunca. E isso traz uma proximidade, um laço cada vez maior, e é um laço afetivo, né? Como eu falei lá, construir novas histórias, né? Novas lembranças, cultivar bons momentos nesse período. É um período muito difícil para todos, com certeza. Eu também acho que esse período acaba sendo bem complicado, Kátia. Não só para a questão mundial, mas para nós brasileiros, principalmente o povo gaúcho, né? Se a gente for perceber dentro de sala de aula mesmo, ou em qualquer local, as pessoas se abraçam, se beijam, né? Então a gente tem uma condição social um pouco diferente, que, ao meu ver, né? Depois de todo esse processo, nós vamos ter uma mudança muito radical. Porque, querendo ou não, a gente está socialmente deslocado, né? Exatamente. A gente está socialmente deslocado e as pessoas acabam recorrendo muito a redes sociais e grupos de WhatsApp, muitas vezes até sem um apoio mais técnico, mais competente, que possa aliviar sentimentos que a gente vem carregando. E isso acaba envenenando o nosso dia a dia, a nossa rotina. Eu acho que todo mundo, nesses meses aí, sentiu um pouco disso. Da nossa rotina um pouco envenenada, né? Onde com quem tu vai socializar, com quem tu vai conversar, né? O que tu pode, o que tu não pode. Então, isso acaba deprimindo muitas pessoas. Principalmente o aluno. Muitas vezes o aluno, né, acaba te chamando várias vezes no WhatsApp e a gente percebe que não é porque ele não sabe a matéria. Exato. Às vezes ele mora sozinho e ele não tem com quem interagir. E às vezes ele até faz parte de um grupo de risco e ele tem medo de se expor, né? Então é um ambiente diferente que a gente está vivendo, né? E, claro, isso tudo vai passar, mas eu acho que as rotinas vão ser diferentes para nós. Nós vamos... Aquele negócio de abraçar, beijar, não vai ser todo mundo que vai fazer mais. Né? Nós vamos ver um pouco como um povo norte-americano, né? Um pouco mais avesso a algumas coisas. Né? O uso da máscara, isso eu acho que vai virar uma constante, né, para muitas pessoas daqui para frente. É o novo jeito, né? Pós-pandemia, é o novo jeito, né? Como tu citaste lá, a gripe espanhola, depois da gripe espanhola, houve uma mudança na sociedade muito forte, né? Sim. Em função dessa pandemia. E essas mudanças nos protegeu de novas epidemias até agora, né? Então, nesse nosso novo momento, certamente vai nos proteger até a próxima, né? Que a gente sabe que vai vir. Né? A gente sabe que vai vir, os pesquisadores, cientistas aí dizem que vai vir. Então, momentos como esse, com as palavras que tu traz, acho que são muito benéficas, né? e ajudam muito a gente nesse momento. Né? Porque o professor acaba sendo uma pessoa, às vezes, muito solitária, né? Nesse ambiente virtual. Né? Acho que os colegas aí sentem a mesma coisa, que a nossa questão é estar em sala de aula, andando no meio das classes, né? Dando um puxão de orelha num, tapa na orelha do outro, né? Mexendo, né? Brincando. Então, a gente vai se divertindo. E nesse momento, enclausurado, nossa, falando para uma tela de computador,
Ô, coisa Sim, que bem a gente- deprimente, né? A gente não está vendo as pessoas, né? Não, E não. fica muito complicado de tu saber até se a pessoa realmente está entendendo. Se em sala de aula já fica difícil às vezes, né? Sim, Fora agora, online, deve ser muito difícil. E o aluno realmente, como tu falaste, eu percebo que eu recebo ligações assim, acho que todos, principalmente os coordenadores, manhã, tarde e noite. Às vezes é 1 da manhã, tem aluno me mandando mensagem, fazendo questionamento, e tu vê que é angústia. é angústia. Não é dúvida da sala de aula ali, é angústia. É ter alguém para conversar, ter alguém que resolva teus problemas. Que te Exatamente. escute. Que te escute. Muitas vezes é Sim. isso. E às vezes a questão do reclamar, né? Reclamar é falta, é a questão da raiva, né? É a questão da raiva, está explodindo já. Tem muita gente que está explodindo. Né? Eu costumo brincar que o ponto de encontro agora é supermercado ou farmácia, né? Porque é onde o pessoal vai se reunir. Porque não tem, ninguém aguenta mais. E não é todo mundo que dispõe desse apoio, né? Não é toda empresa que dá esse apoio. Eu vejo empresas aí que cobram muito, exigem muito, mas o apoio às vezes não aparece, né? O que acaba sendo extremamente necessário. E sei até de empresa de saúde que exige do funcionário, principalmente o call center, mas ele não dá o apoio que necessita. O funcionário está lá em casa trabalhando 24 horas, né? Porque em home office ninguém aprendeu a trabalhar apenas 8 ou 10. Acaba sendo 24 horas vivendo nisso, né? Então acaba sendo complicado. Então, E sabe que é bom tu falar do home office, que eu acho que é uma dica importante. Quando a gente trabalha no nosso local de trabalho, tem momentos que a gente levanta, vai tomar um cafezinho, conversa com um colega. E no home office a gente não tem colega, né? A gente não fica podendo interagir, porque tu está trabalhando, tu não vai pegar o telefone e vai ligar para um amigo e dizer, e aí, como é que tu tá? Como é que tá teu dia? Né? Como é que tá o teu trabalho? Não tem tempo para isso. E aí tu acaba te puxando numa rotina que vai te gerar estresse e muito cansaço. Então, eu também coloco assim que é importante que tu tá em home office, mas dá uma pausa, levanta um pouquinho da cadeira, toma um café. Eu estou trabalhando numa planilha exaustiva ou numa aula muito cansativa, diversifica o teu trabalho do dia. Faz outras atividades também, até para te manter o foco. Porque uma coisa que é vista assim mentalmente, se ficar muito tempo num único estímulo, a tua mente vaga para outras coisas. E atualmente ela está vagando para os medos, para a ansiedade. Então é legal também dentro da rotina estabelecer esse tipo de atividade, assim, que tu manteria se tu tivesse no teu local de trabalho. Levanta, conversa com um colega, toma um café, se reúne, faz uma troca, tira uma dúvida, né? Poder fazer também nesse momento em home office é muito importante. E principalmente na questão do home office também, as pessoas confundem a questão de desempenho ou produtividade com ocupado, né? Exato. A gente passa o tempo todo ocupado, mas não é produtivo, muito em função desse estresse. Exatamente. Não consegue estabelecer, e aí a gente mistura tudo ao mesmo tempo, não produz, mas está sempre ocupado. E aí vira um estresse desgraçado. Então, e no final do dia está numa irritação do tipo, eu não fiz absolutamente nada, eu só trabalhei e ainda ficou serviço em haver, que eu vou ter que melhorar, ou refazer, ou terminar. Aí vem a frustração, né? Vem a frustração e vem a raiva. Aí vem a raiva, vem a frustração, vem tudo. Eu tenho bastante conhecidos que estão nesse sistema e já surtaram muito, né? Então, é complicado. Mas é o momento que a gente aprende, né? É o momento que a gente veio aprender. Pelo menos eu penso assim, né? Converso muito com a Cândida, né, Cândida? Às vezes a gente tem uns papos aí que vai rolando quando vê, né? Acho que até os alunos ficam meio injuriados com a gente. Mas a gente conversa muito sobre isso com os alunos, né? Para que a gente possa criar o próprio estímulo e poder jogar isso para frente, né? E uma coisa que eu posso dizer assim, pelo que eu estou notando na administração, tem muita gente empreendendo. Exato. Isso é legal. Os nossos alunos, tem muito aluno que está empreendendo e está dando certo. Está dando certo mesmo.
Ô, Marcelo. Nem só empreendendo, desculpa, Márcio. Nem Marcelo, só empreendendo, mas como eles... Deixa eu só mexer contigo, essa quantidade de livro aí atrás, tu já leu quantos? Olha, dessa quantidade de livros aqui, eu já li alguns. Mas eu estou brincando com os programinhas aqui. Assim. Eu também queria uma desses. Não só assim, ó, os alunos eles não só estão empreendendo, mas como eles estão pegando muitas informações aqui com a gente para poder usar nos empreendimentos deles e ter sucesso. Isso é. Isso é. Eu tenho um aluno que me chama no privado e eu chego a abrir sala no Meiti para ajudar eles. Já fiz isso em plano de negócios, formação de preço, já fiz isso umas quantas atividades. Ia lá abrir uma sala de Meiti ou abrir uma videochamada e a gente ficava trabalhando, formando preço, discutindo plano de negócio, sim, ajudando a fazer, e o pessoal comprou a ideia e tá indo para frente, né? Que show! Né? Isso é gratificante, né? Poder ajudar e contribuir para o crescimento de alguém, ver que a pessoa está ainda respondendo positivamente. Sim. É legal saber que a gente está fazendo a diferença para esse grupo. Muito legal mesmo. Isso não tem valor, não tem valor financeiro que faz. É verdade. E aí hoje, quando eu vejo os alunos postando no Facebook produtos que eles estão fazendo, eles estão tendo rendimento e não tem. Não tem. Até deixa eu compartilhar um trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que nesse sentido vocês, professores, podem nos auxiliar bastante. A gente está colhendo depoimento dos alunos para a gente botar nas nossas redes sociais. Então, essas declarações, essas conversas em que os alunos manifestam a satisfação por ter conquistado alguma coisa, por uma vaga que conquistou, para a empresa que conseguiu abrir, essa gratidão que tem por vocês, tudo isso são coisas legais para a gente poder botar nas nossas redes sociais. Um agradecimento, sei lá, para o professora Cândida, professor Otto, professor Marcelo, em relação a tal ação que ele fez, a tal ajuda, isso tudo a gente gostaria de poder publicar essas declarações, se vocês quiserem compartilhar isso conosco, a gente vai aproveitar para poder colocar ali, sei lá, a gente está botando no nosso site, aliás, é uma outra coisa que a gente vai pedir para vocês, que vocês olhem o nosso site novo, a gente está com hoje nós temos 2 endereços, né, o seu endereço físico, que nesse momento a partir de hoje a gente está trabalhando com as atividades administrativas, que é o que é possível, né, em função, que é o que a prefeitura e o estado estão permitindo, então, a atividade administrativa interna é permitida, a gente abriu hoje a escola para isso, mas nós temos um outro endereço, que é o endereço virtual, que é o nosso site. Então, a gente fez uma série de melhorias no nosso site, onde cada disciplina vai ter o currículo lá do professor, e se a gente puder botar junto também alguma declaração de um aluno dizendo, olha, professor Marcelo foi show, me ajudou nisso, aprendi aquilo, e isso vai reforçar também a nossa imagem frente ao público. Isso é um reforço. E para onde que eles mandam, Deva? Que compartilhassem isso conosco. E para onde que eles podem mandar? Eles podem mandar diretamente para vocês e vocês compartilhem com a Raquel. A Raquel é a nossa... você já não sei se todos conhecem ela, não sei se a Raquel está aqui. A Raquel hoje deu a ventania, ela ficou sem internet na casa dela, estavam resolvendo problema de internet. Mas a Raquel é a pessoa que trabalha internamente, né? Nesse momento não é interno, mas ela trabalha com endomarketing da escola. Mas eu posso servir de intermédio também. Pode me enviar que eu faço a intermediação, sem problema. O meu contato todos têm, né? Depois tu coloca ali no grupo o teu contato, Deise. Para daí eles não enviarem para ti. Sim. Isso. A mesma Cândida também, o professor João, todos eles podem... mas, enfim, vamos concentrar na Deise, então, porque
Tá, perfeito. Esse é um trabalho bem legal, faz parte, assim, do nosso designer do novo site, onde a gente vai dar um destaque maior, assim, para o professor, para o aluno, para que as pessoas novas que estão visitando o nosso site consigam entender como é que a escola funciona. Então, o depoimento, ele é uma parte bem importante para as pessoas que vêm de fora, já que hoje nós não temos um ambiente físico para mostrar, nós temos que mostrar o máximo possível através do nosso endereço virtual, que é o nosso site. Por isso que é importante esses depoimentos. Até eu tenho que passar para o professor João os trabalhos dos alunos de design e animação, que eles fizeram umas animaçõezinhas bem legais, e eu combinei com o João para mandar para ele, para publicar no nosso site, para outras pessoas. Ah, show! Bem, isso também é importante. Isso enriquece, né? É como o nosso aluno ia para nossa sede, né, lá na Doutor Flores. O que a gente fazia, a nossa equipe de vendas fazia? Era mostrava o laboratório, se tinha um professor lá, botava em contato, falava com o João, que estava lá na salinha dele, com a professora Cândida. E hoje nós não temos isso, né? Nós não temos esse recurso. Então, nós temos que mostrar, de alguma forma, esses recursos para ele. De que forma? A única forma, nesse momento, é através do nosso site. Então, tudo isso agrega, né? O trabalho que o aluno conseguiu desenvolver, a satisfação do aluno, tudo isso que é positivo, a gente tem que conseguir demonstrar de alguma forma. E eu acho que é legal compartilhar com vocês aqui também, que hoje, por exemplo, nós tivemos já 5 matrículas. É um indicador bom, era o normal fazer 5, 10 matrículas por dia, mas durante a pandemia a gente estava conseguindo fazer 1, no máximo 2. Hoje, com a instituição funcionando, o administrativo funcionando, a gente já conseguiu ter um número bem expressivo de matrículas comparado, né, com esse período todo que a gente teve só fazendo matrículas de forma online. Então, eu acho que estamos conseguindo melhorar nossos indicadores também. Aos poucos as coisas vão voltando voltando não, mas vão adquirindo uma nova rotina, né? E as pessoas vão aprendendo a viver e conviver de forma diferente, né? Então, até mesmo a questão de estudar, então, todo mundo está se reaprendendo, e a Kate, que disse que está fazendo 2 cursos ali, né? Eu acho que ela deve ter percebido uma situação assim como eu percebi, né? Como melhorou as aulas EAD, né, Kate? Com certeza. Na verdade, assim, antes tu tinha uma aula, às vezes, muito michuruca no EAD, agora tu tá tendo mega eventos no EAD, né? Eu tô aproveitando tudo que as faculdades de graça também, conseguindo através da rede. Mas, pessoal, a Kate vai ter uma outra palestra daqui a meia hora, vamos dar um tempo para ela poder se preparar para a próxima live com os alunos. Eu convido os professores que quiserem participar para participarem. E não sei se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, senão a gente vai encerrar esse evento para dar tempo para a Kate tomar um cafezinho, respirar e dar conta da próxima. Então, é só agradecer mesmo, né? E que possamos ter mais momentos aí. Fazer a nossa roda virtual de chimarrão, de café, sei lá. Ah, legal. A gente está pensando em alguma coisa para o dia 20 de setembro. Vamos. Viu? Eu já estou com o meu aqui. Beleza. Então tá. Bacana. Tá legal. Então, boa noite, muito obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, matar um pouquinho da saudade, né? E vamos tentar realmente nos encontrar outras vezes, né? Para poder fazer trocas nossas, trocas dos nossos alunos. E gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Eu também tenho. Obrigada a todos. Então tá, obrigada, Kate. E obrigada, eu gostei de ver todos vocês aí, tava com saudade. Pois é, faz falta, né? Amanhã eu vou estar na escola. A gente se vê presencialmente amanhã, que eu também vou estar na escola. Tchau, então pessoal. Tchau. Então tá, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Logo, pessoal. Um abraço virtual.
Isso aí. Obrigada, Mari. Um abraço. Tchau. 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 Vinícius. Vinícius. Fala, meu aluno. Eu tô com vontade de saga, meu. Então, vai ter um curso de extensão especializado em saga agora. EAD, Vai né? participar? Em EAD, claro. EAD, em EAD. Abraço. Não é? Tudo bom, prof? Tudo jóia. Tranquilo. Ah.